Olá, pessoal, tudo bem, né? Imagino que sim e espero que sim. Então, nessa aula agora, nós iremos estudar um pouco sobre as matrizes. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Primeiramente, né, o que são matrizes? Matrizes são assim, uma maneira matemática que a gente tem de organizar elementos. Como assim? Existe algo que é muito comum que a gente utiliza, chamado tabela. E na tabela, a gente costuma discriminar, né, o que os valores ou o que os dados mostram. Então, por exemplo, aqui, eu vou montar uma tabela bem simples, vou colocar nomes, e aqui duas pessoas, André e Bruna. Tá? Vamos supor que tanto o André quanto a Bruna fizeram uma prova que tinha lá matemática. É claro que minha prova vai ter matemática, né? Língua portuguesa e língua estrangeira. Bom, e aí essa prova tinha 30 questões e o André acertou 8 de matemática, 6 de língua portuguesa e 7 de língua estrangeira. E a Bruna fez 7 em matemática, 8 em língua portuguesa e 8 em língua estrangeira. Muito bem, então assim, é uma tabela comum, muito utilizado, né? A gente utiliza a tabela demais para informar dados, né? Tanto em reuniões, empresas, escolas, ou seja, existe uma infinidade de maneiras aí onde a gente pode aplicar o uso de uma tabela. Bacana. Então, tabela é isso, todo mundo conhece, eu não preciso explicar o que é uma tabela. E uma matriz? O que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma maneira matemática de você escrever essa tabela, porém, colocando apenas os dados da tabela. Ou seja, essa parte de discriminação a gente não vai colocar. Não vamos nos referir à matéria e também não vamos nos referir ao nome das pessoas. Tá? Bom, então, o que seria uma matriz que organizaria os dados dessa tabela? Seria uma matriz desse tipo aqui. Ó. Então, ela teria duas linhas, né, e três colunas, assim como na tabela. Porque quando a gente vai montar uma tabela no Word, a gente seleciona o número de linhas e o número de colunas. Aqui no caso, a minha tabela, perdão, ela tem 3 linhas e 4 colunas. Por quê? Porque eu coloquei a linha que discrimina o que são esses valores e coloquei a coluna com os nomes das pessoas. E a matriz, ela vai fazer exatamente isso aqui. Ó. A gente vai pegar apenas os números. Então, 7, 8 e 8. Então, essa matriz que nós temos aqui em cima, ela representa essa tabela que nós temos aqui embaixo. Aí você pode pensar assim, mas é muito melhor uma tabela, porque a tabela eu sei o que significa esse 8, esse 6, esse 7. Essa matriz aí eu não sei. Na verdade, a gente sabe. Matrizes, basicamente falando, gente, é muito utilizado em linguagem computacional. Porque assim, quando você digita valores, né, num computador, num programa computacional, o computador ele não precisa saber que esse 8 e esse 7 são as notas em matemática. Ele não precisa saber que o 8, 6 e 7 são as notas do André. A pessoa que monta o algoritmo tem que informar isso para quem vai usar o software, por exemplo, né? Mas o computador não precisa saber, ele apenas vai pegar esses números aí e trabalhar com eles. Nada mais do que isso. Então, matematicamente falando, matrizes são importantíssimas, tá? Toda matriz ela precisa de um nome de batismo. Então, aqui eu chamei minha matriz de A, tudo bem? E tem que ser letra maiúscula, tá, gente? Letra do alfabeto, maiúscula. Bom, eu não vou precisar mais dessa tabela aqui, então eu vou excluir ela. E agora a gente vai olhar apenas para a matriz. Essa matriz, ela tem 6 elementos. Qual é a maneira rápida da gente saber quantos elementos tem uma matriz? Você pega uma linha, pega uma coluna, conta os elementos e multiplica um pelo outro. Nesse caso aqui, ó, essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Como que a gente escreve isso? Duas maneiras.
Você pode escrever na frente da matriz, aqui embaixo, que ela tem 2 linhas e 3 colunas, ou seja, ela é 2 por 3. Ou você pode escrever no mesmo lugar, porém à frente do nome dela, que é 2 por 3. Tanto faz. Quando você usar a matriz, você escreve aqui do lado. Quando você usar o nome dela, você escreve aqui do lado, tá? Enquanto durar o exercício, enquanto durar a situação, essa matriz será a matriz A. E nenhuma outra poder-se-á ser chamada de A. Você tem que colocar um outro nome. Se outra matriz, dentro desse contexto, tiver o nome de A, então tem que ser a mesma matriz que essa daqui. Bom, de uma maneira genérica, como que a gente, então, escreve uma matriz aqui de maneira genérica? Uma matriz, a princípio, como eu falei, ela tem que ter nome. Então, eu vou deixar um nome bem genérico aqui, M de matriz. Ela tem que ter a quantidade de linhas e colunas. Bom, todos os livros de matemática utilizam a simbologia I por J. Tá? I por J. Então, não tem o porquê a gente mudar. Agora, você pode ter um exercício em que não seja I por J. Você pode ter um exercício que seja L por H, X por Y. O que a gente tem que se ater é que a primeira letra é a linha e a segunda é a coluna. Esse X aqui dentro, ó, nesse caso aqui, ele é desnecessário. A gente pode simplesmente falar que é uma matriz M e J, tá? Linha por coluna. A gente coloca o X quando a gente atribui números, que fica I vezes J, fica uma linguagem meio estranha. Então, a gente põe o I por J sem o X lá dentro, tá? Esses elementos aqui dentro têm uma maneira genérica de escrever cada um também, tá? Tem uma maneira genérica e a gente vai escrevê-la já já. Por exemplo, a matriz A, deixa eu colocá-la de maneira genérica, seria uma matriz, então, I por J, ó. E nós teríamos aqui 6 elementos novamente. Ok, e como que eu iria dispor esses elementos de maneira genérica? Dessa maneira aqui, ó. Eu faço assim. Se a matriz tem o nome de A, então os elementos aqui dentro serão os Azinhos, minúsculos. Se a matriz é M, aqui dentro eu coloco os Mzinhos, minúsculos. Se a matriz é B, eu coloco Bzinhos, minúsculos. E assim vai. Mas não tem problema você colocar Azinho em tudo. Eu coloco a letra diferente, justamente para você saber a qual matriz você está se referindo. Agora, se a gente deixa dessa forma, dá a impressão que todos os elementos são iguais. Então, a gente precisa diferenciar um do outro. E como que a gente diferencia? Colocando a posição a qual esse elemento pertence dentro da matriz. Sempre na ordem de linha por coluna. Então, esse elemento está na linha 1, na coluna 1. Então, ele é o A11. Ah, fica A11? Fica o número 11, mas como a gente sabe que isso é uma linguagem de matriz, a gente não vai ler isso aqui como 11, é 1, 1. Então, todos os elementos que estiverem na linha 1, eles vão ser 1 alguma coisa. Então, esse aqui é o 1, 2, esse daqui vai ser o 1, 3. Já na linha de baixo, aí ele já está na linha 2, porém coluna 1. Aí esse aqui está na linha 2 e na coluna 2. E esse aqui está na linha 2, porém na coluna 3. Olha lá. A mesma coisa seria com os Mzinhos, viu, gente? M1, M12, M13, M21, M22, M23. Bom, e, claro, né? Você poderia colocar aqui na frente dessa matriz que ela é I por J. Porém, essa matriz, ela não é I por J, ela é 2 por 3, porque eu já estou vendo que ela tem esses 6 elementos aqui. Agora, e se eu quisesse deixar essa quantidade de linhas e colunas de uma maneira assim, bem genérica? Aí eu faria o seguinte, vamos colocar ela de maneira bem genérica mesmo. Eu faria assim, ó, eu criaria uma matriz bem grande, vamos colocar 5 por 5 aqui. Aqui, ó, eu tenho o primeiro elemento, que é o A11. Aqui eu tenho o segundo elemento, que é o A12. E aqui agora eu não vou pôr nada, então eu vou pôr reticências. Ó.
Aqui, eu sei que eu teria o elemento A21. Aqui eu teria o elemento A22. E eu poderia ir colocando esses elementos na quantidade que eu quisesse. Porém, se eu coloco o último elemento como sendo 5, 5, aí a minha matriz ela não é mais assim tão genérica, porque ela teria 5 linhas e 5 colunas. Então, eu vou colocar uma reticências vertical aqui, ó. Por quê? Para não definir a quantidade de linhas que eu tenho. É para isso que tem essas reticências horizontais e verticais, tá? Porque senão eu defino a quantidade de linhas. E eu também vou colocar reticências em diagonal. Olha lá. Muito bem. Aí, eu não sei quantas linhas eu terei no momento. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu estou na linha I. Ó, estou na linha I. Porém, ainda estou na coluna 1, porque eu estou nessa coluna aqui. Esse próximo elemento, ele estaria ainda na letra I, mas eu estou na segunda coluna. E agora eu vou colocar uma reticências aqui, porque eu não quero limitar a quantidade de colunas. Bom, e essa última coluna? Qual que vai ser? 5? Não, porque eu não sei quantas colunas eu tenho. Então, eu vou colocar como sendo um A, que está na primeira linha, mas a coluna eu não sei, uma coluna J. Esse Azinho aqui, ó, ele está na segunda linha, mas ele está na coluna J. E aqui agora eu vou colocar reticências vertical. Ó. E esse vai ser o meu último elemento, teoricamente. Só que eu não sei a posição dele, então ele é o IJ. Olha lá. Então é assim que a gente coloca uma matriz de maneira genérica. Você pode ir até a coluna 3, linha 3. A quantidade de primeiros elementos é você que define, mas ela vai seguir esse padrão aqui, tá? Tem muita gente que troca as linhas, ao invés de colocar a nomenclatura. Ao invés de colocar IJ, coloca NM. Ok, então aí o que aconteceria? Aqui a gente teria a linha N. É isso. Então, a simbologia usada é irrelevante. E aqui seria a coluna M. Porém, a partir do momento que você adota uma, você tem que seguir ela na matriz toda, tá? Bom, então isso aqui é uma maneira a qual que a gente tem de representar uma matriz a mais genérica possível. Cada um desses carinhas aqui, esses azinhos, são chamados de elementos ou entradas, tá? Geralmente a gente chama de entrada na linguagem computacional. Por exemplo, aqui eu estou digitando. Então, esses retângulos, essas células, a gente fala assim, né? Vazias, elas são entradas. Matematicamente, a gente fala que são elementos. Bom, então, vamos sair um pouco da matriz genérica e entrar em uma matriz específica. Vamos pegar aqui uma cópia dessa matriz. Vamos chamar agora essa matriz aqui de matriz B, tá? Bom, como que eu vou fazer então com essa matriz B? Antes disso, note que essa matriz eu coloquei ela entre parênteses, tá? Mas é irrelevante você usar ou parênteses ou colchetes. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, ela é idêntica a essa matriz aqui, ó, também 1, 2, 3. É irrelevante a simbologia que você usa. As duas são idênticas para matrizes, tá? E essa matriz aqui, no caso, ó, ela já teria a ordem, uma linha, 3 colunas. Então, ela é 1 por 3, tá? Só que, como está número, você tem a opção de colocar 1x3, 1 por 3. Peguemos agora uma terceira matriz, a matriz C. Bom, essa matriz C, eu vou deixá-la com a mesma ordem, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Só que aqui agora eu vou colocar menos 2. Ó. Muito bem, só isso é suficiente para que as matrizes sejam diferentes, tá? O que definem duas matrizes serem iguais? Para que duas matrizes sejam iguais, elas têm que ter os mesmos elementos nas respectivas posições e ter a mesma ordem. Então, essa matriz 1, 2, 3, ela é idêntica a essa matriz 1, 2, 3, porque ela respeita isso que eu acabei de falar.
Porém, essa matriz C ela não é idêntica à matriz B, porque esse elemento aqui ó, é menos 2 e aqui é 2, apesar da ordem ser a mesma. Tá? Então, para que duas matrizes difiram, é necessário que ou a ordem ou algum elemento seja diferente. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.